Que mãe nunca se sentiu a pior mãe do mundo? Impulsionada por esse sentimento é que a jornalista Isabel Clemente, mãe de duas meninas, escreveu o livro A Pior Mãe do Mundo, uma biografia não autorizada de todas nós. Uma coletânea bem-humorada sobre o cotidiano de uma família com filhos pequenos. Olá, Isabel. Isabel, qual foi a sua carreira do jornalismo, chegando à editora da Sucursal Rio da revista Época? E por que surgiu esse interesse em escrever sobre o campo familiar? Bem, eu sou formada pela PUC Rio também e logo ingressei na área de economia, tá? Eu virei repórter de negócios no Jornal de São Paulo, fui trabalhar no Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, onde eu fiquei bastante tempo, fui correspondente em Londres e estou na revista Época já tem 11 anos. Tendo trabalhado também na sucursal de Brasília, 5 anos, cobrindo Poder. Minha área de especialização, digamos assim, sempre foi economia, política, temas sociais. Quando eu estava na sucursal de Brasília, a revista já vem com uma política de estimular os jornalistas a participarem mais das redes sociais, dos sites. E eu virei blogueira, um blog coletivo. E eu estava grávida da minha segunda filha. Me convidaram para participar. Eu falei, mas eu vou sair de licença maternidade daqui a pouco, vou continuar escrevendo, o que eu vou fazer? Tinha que ser uma válvula de escape, tinha que ser algo que movimentasse algo que as pessoas também não conheciam em mim, que de repente era humor, era possibilidade de contar histórias. E eu acabei falando muito desse cotidiano, de trabalhar fora, de ter filho pequeno, né, uma que ia nascer, embora eu não tivesse totalmente focada. O blog, que era Mulher 7x7, acabou. E aí o site me convidou, o pessoal, os editores do online me convidaram para ser colunista. E como eu já tinha assim um público formado em torno dessas histórias familiares, eu acabei escolhendo, elegendo o tema família, porque eu digo o seguinte, cobrindo o poder, cobrindo o hard news, a gente leva muita informação às pessoas e eu também queria levar um pouco mais de emoção. E somos todos filhos ou somos todos pais. Então, em algum ponto, essas histórias se entrecruzam. E o livro basicamente conta as suas experiências, né, como mãe. Como é que foi o seu processo de seleção? Como você escolheu essas histórias? Olha, eu sempre tive uma preocupação, desde que eu engravidei da primeira filha, né, a Letícia, de registrar o que estava acontecendo. Para mim, consumo próprio, consumo interno. E depois que ela foi crescendo, eu fui registrando todas as tiradas, senão a gente esquece, porque é uma produção diária, né? E eu tenho o hábito de anotar essas tiradas, as frases, inclusive a minha reação, para lembrar como é que eu reagi àquela situação. Quando Carolina nasceu, a Letícia já tinha 3 aninhos e pouco, foram crescendo, aí a produção de bobagem diária era incrível. Até o nosso computador ficava no corredor, então assim, eu deixava ele ligado. Era só eu passar por ali que eu sentava rapidinho, escrevia e ia embora para não esquecer. Então assim, eu tenho um fartíssimo material. E em cima dessas tiradas, dessas situações, algumas viraram histórias, algumas viraram crônicas. E algumas publicadas no blog ou na coluna, outras não. Então, houve uma demanda natural assim, dos leitores, dos amigos, estimulando. Pô, quando é que sai um livro dessas histórias todas? Quando é que sai um livro? E meu marido também foi parte disso, ele curtia. Quando eu escrevi a crônica A Pior Mãe do Mundo, que era dessa situação, foi a primeira vez que a Letícia me mandou essa na lata, e que foi um choque para mim, porque eu sou muito legal, eu não podia ser a pior mãe do mundo. Eu falei, cara, eu tenho um título desse livro, esse livro já tem um título, e a partir dele começou a ter uma cara. Foi uma seleção difícil, ficaram muitas histórias de fora. Enfim, foi dessa coleção. Então, eu organizei o livro em partes. Ele tem o primeiro capítulo todo é mães, o segundo capítulo é pais, que eu conto a história do pai com filhas. O terceiro capítulo, eu entro um pouco mais em discussões sobre o dia a dia. Não dia a dia, sobre os grandes temas que envolvem paternidade e maternidade, as discussões um pouco polêmicas. No quarto, eu conto a rotina chatinha, que é pentear cabelo, escovar o dente, voltar para dormir, que é sempre cercada de um circo, né? Quase sempre um circo, quando você tem criança pequena. E a quinta e última parte são esses personagens inesquecíveis, que eu vou falando um pouco. Então, eu dei uma lógica a todas essas histórias, para que elas, enfim, compilassem um livro legal, gostoso de ler. E o ponto de vista das crônicas é sempre o seu, né, o da mãe. O intuito era uma obra voltada especialmente para as mães ou para as pessoas que lidam com criança em geral? Porque
Eu vou confessar que quando eu estava lendo o livro, eu tenho um irmão pequeno e eu me peguei várias vezes rindo e pensando, meu Deus, esse é o meu irmão. E assim, você tinha esse intuito só para as mães e como é que foi? Não, eu não tinha esse objetivo de falar só com mães, embora o título seja esse. Daí o subtítulo, uma biografia não autorizada de todos nós, porque assim, os homens se identificam, todo mundo que lida com criança, professores, psicólogos, todo mundo que tem uma criancinha por perto vai se identificar, porque a minha tese é a seguinte, não é mãe que só muda de endereço, é criança que só muda de endereço, né? Elas têm assim os mesmos anseios, as demandas incessantes, umas mais, outras menos, cada um com as suas qualidades e defeitos, porque ninguém é igual a ninguém, mas a gente está falando do mesmo mundo, que é a infância. Então, realmente, eu tinha esse objetivo, eu não sabia se isso ia acontecer, mas aconteceu, porque os homens se identificam, tem muitos leitores homens que dão chatonos muito legais sobre a leitura, né? Eu tive o crítico interno, o primeiro, que foi meu marido, que gostava, que se identificava até com os textos em que eu sou a personagem que está interpretando o que está acontecendo. Porque, na verdade, quem cuida vê aquilo. Né? Aquilo que está acontecendo, aquela cena, aquele estresse, aquela coisa engraçada, aquele pega de surpresa. Então, era um risco esse título, mas, ao mesmo tempo, eu acho que alguns pais entenderam que eles também são os piores pais do mundo, sabe? E a coisa pegou. O subtítulo veio com essa intenção de pegar mais gente, ó, somos todos nós. E como é que foi para você conciliar essa vida de jornalista com a vida de mãe, que deve ser complicado? Eu acho que é complicado para qualquer profissão, honestamente. Assim, mesmo que você tenha horário de sair, de entrar. Eu lembro da minha mãe falando, mamãe foi funcionária pública, eu sou a caçula de 4 filhos, e ela sempre me contava como era estressante para ela ter que chegar e bater ponto, sabe? Como aquilo gerava angústia. Pô, legal, eu tenho um ponto mais elástico, porque conta a hora que eu entro e a hora que eu saio, não importa muito a hora que eu entro. Mas a pessoa que tem um horário certinho, cobrado para entrar, ela se vê às voltas com todas as dificuldades que nós temos, sabe? Na hora de sair de casa surgem mil demandas, cada um tem seu esquema, é escola, é empregada, é babá, é avô, é avó. Todos que temos filhos pequenos precisamos de ajudas e nem todos temos. Então, assim, eu acho que a vida de todos nós, ela é repleta de desafios, são desafios diários, são leões e leõezinhos diários que a gente vai domando, a gente vai matando ou então pegando para criar, porque não é fácil. Eu acho que tem uma fase na vida da mulher que quando o neném está pequeno, quanto menor, maior a culpa, né? Porque você olha para aquela carinha tão inocente, não está entendendo nada, né? Você fala, mamãe vai trabalhar, não entende nada, aí você fica por dentro. Vai crescendo, eu acho que isso tende a diminuir, né? O caminho normal é esse. Não necessariamente vai acontecer assim com todo mundo, né? Tem pessoas que demoram mais a se desapegar a essa rotina, a entender que faz parte, o filho brincar sozinho, o filho ter o mundo dele. Eu acho que eu estou lidando mais ou menos bem com essa história. Digo que no início foi mais difícil. Quando nasceu a segunda filha, por incrível que pareça, foi mais fácil, porque eu olhava para elas e elas têm uma outra, sabe? A gente se sente um pouco mais desnecessário naquele ambiente. Então, eu concilio, é difícil, como é difícil para meu marido, como é difícil para vários dos meus amigos. Um deles disse uma vez uma frase que eu falei, é isso, a vida de todos nós vira uma gincana, porque é o horário da escola não bate com o trabalho, aí não bate com o trânsito, não bate com o tempo que você leva para se deslocar. Então, essa equação numa cidade grande como Rio, como São Paulo, como qualquer outra, que tenha trânsito, que a escola é, geralmente, né, meio expediente, 4h30, você trabalha 8 no mínimo, como é que faz? E o restante do horário? É uma discussão profunda, inclusive, eu acho necessária que as pessoas falem mais sobre isso, porque eu acho que é uma angústia que todos partilhamos, essa necessidade constante de estar refazendo esquemas, montando esquemas para a coisa funcionar. Você não pode deixar a criança sozinha em casa, você tem ou quer ou vai trabalhar, né? Independente se isso é uma escolha que você pode abrir mão ou não. Eu acho até engraçado como algumas pessoas falam assim, essas pessoas que escolheram não ter tempo para os filhos. Tem até gente que escolhe não ter tempo para os filhos, mas a maior parte das pessoas não escolhe não ter tempo para os filhos, né? Uma pessoa que trabalha e mora longe do trabalho, como é que faz, né? Então, eu digo que não é fácil, mas é possível conciliar e é gostoso. Acho que a vida é isso, a vida é essa rotina, esse dia após dia em que a gente vai vivendo os momentos que tem e tentando aproveitar ao máximo o estar perto.
Porque uma coisa também é verdade. A gente, quando se torna pai e mãe, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Senão, fica inviável essa conciliação. E você mencionou bastante seu marido. Como é que ele ajudou nessa construção da obra? Ele topou a ideia do livro desde o início? Sim, ele é um dos meus musos inspiradores, né, junto com elas, porque ele também é muito pródigo em tiradas. E eu também anoto as vezes dele também. Sim, ele topou, ele achava incrível. A primeira opinião dele foi fundamental para saber, pô, eu tinha uma preocupação de, olha, isso não é um diário, não é um diário da minha família, não importa que seja a minha família, na verdade, podia ser qualquer família, qualquer um se encaixar, se sentir no meu papel, no papel dele, ou das crianças, porque isso também aconteceu. Algumas crianças leram, inclusive a minha filha mais velha, deu boas gargalhadas porque elas se veem no papel das crianças, né? Como tem muito diálogo, elas também se identificam, e os diálogos são todos reais, né? Elas também se identificam. Então ele me apoiou, ele achava que tinha uma história a partilhar, porque quando a gente vai publicar um livro, a gente se pergunta por que eu estou publicando isso, né? Para quê? Eu acho que tem algo aí que eu posso dividir e inspirar as pessoas, de repente, a prestar atenção nos próprios filhos, porque não acho que minhas filhas sejam mais, né, produtoras de bobagens ou de coisas engraçadas. Acho que toda criança tem esse potencial. E a gente vai esquecendo. Então, de repente, com essas histórias, as pessoas leem e, pô, meus filhos também fazem isso. Vou prestar mais atenção, eu vou ouvir mais, quem sabe eu vou anotar. Não deixa de ser um caminho para construir um laço a mais. Então, meu marido e eu chegamos à conclusão que era legal a gente compartilhar essas histórias, porque assim, não é uma exposição, na verdade, é uma inspiração para a gente lembrar que a infância é um tempo que passa muito rápido, e é muito especial. Tem algo de muito especial na infância que as outras fases não têm da mesma maneira. Conheço aquele olhar da vendedora ao me ver sacar o celular, telefonar para casa e pedir um favor. Vai no armário das crianças e checa qual o número da sandália da Carolina que acende embaixo. 24? Tudo isso? Achei que era 22. E o tênis da Letícia é 30 mesmo? 33? Sorriu amarelo. Deve me achar a mãe mais relapsa do planeta, daquelas que não sabem da rotina das filhas nem a metade. Não é isso. Eu sei demais. Sei o que gostam de vestir e comer, os programas de televisão favoritos e as melhores amigas. Eu sei o que deixa minhas filhas irritadas e felizes. Sei também como elas costumam acordar e como gostam de dormir. Os comentários que as alegram e os que as incomodam. Sei como reagem a certos estímulos e o melhor jeito de fazer cosquinha para arrancar uma gargalhada gostosa. Sei os pontos fracos e fortes. Eu conheço minhas filhas pelo pum. Os cheiros são diferentes. Se estiver num quarto escuro e me entregarem uma mãozinha para massagear, saberei dizer se é das minhas filhas. De olhos vendados, eu reconheço essas meninas pelo toque da pele e pela textura do cabelo. Se estiverem longe, consigo discernir suas vozes em meio à gritaria e algazarra. Sou capaz de ouvi-las me chamar ainda que sussurrem no escuro da noite e eu esteja dormindo. Se uma das duas me telefonar, posso adivinhar minha interlocutora pela respiração. Minha intimidade com elas aumenta todos os dias, mas os pés delas também. A conversa de hoje fica por aqui. Até a próxima.